Variedades, entretenimentos, informação. Entrando em Choque, com João Bosco. Um programa para toda a família brasileira. Entrando em Choque. Boa noite Brasil, boa noite Pernambuco. E hoje nós estamos com uma dupla pesada para Entrando em Choque. Eu estou aqui no meio deles, daqui a pouco vocês vão conhecer, certo? Nós vamos assistir um videozinho agora, que é a introdução do tema que nós vamos debater hoje, nessa noite, ok? Ezequiel 34, versículo 2 e 3. Esse texto vem trazendo um relato contra falsos pastores. E eu quero hoje aqui falar com você sobre hipocrisia religiosa. Há muita hipocrisia no meio evangélico. Estou falando do meio evangélico, sim. É muita hipocrisia religiosa, onde a espiritualidade, a fé virou barganha, onde Deus virou instituição financeira, é isso mesmo, onde você dá aquele belo valor e Deus vai te recompensar e sua vida vai ser abençoada. Mas não é isso que o apóstolo Paulo, que Jesus, quando veio, nos trouxe. Deus não precisa de nada, meu amigo e meu irmão, Ele é dono de tudo. E eu venho falar um pouco para você sobre essa hipocrisia religiosa, esse controle de almas, esse controle que acaba com o ser humano. Presta bem atenção. Esse texto de Ezequiel, ele fala sobre os falsos pastores que não apacentam as ovelhas, comem a carne da lã das ovelhas e não apacentam. Esse texto não é para você, membro de templos religiosos. Esse texto é para esse conjunto de pessoas, é um conjunto, né? Na verdade é uma quadrilha. Vou aqui falar o nome. Desculpe, eu sei que tem suas exceções, tem líderes espirituais realmente que são pessoas de Deus, mas na grande maioria, o que foge à exceção são lobos devoradores, sim. Controlam ali, nos controlam desde que nascemos, falam de coisas que querem que façamos, rituais, regras, e não cumprem nada daquilo, não são exemplos de nada, mas é de nada mesmo. É uma hipocrisia religiosa. A Bíblia fala que a verdadeira religião é a gente amparar órfãos e viúvas. Você vê isso no mundo cristão? Não, né? Eu mesma não vejo. Saí de uma religião sectária, adventista do sétimo dia, e hoje eu sou uma pessoa liberta e não aceito mais nenhum controle religioso na minha vida. Eu não sou religiosa, eu não sou santa. E eu vou te falar algo mais profundo que vai doer. E doa quem doer. A verdade, ela tem que ser dita. A verdade, ela tem que ser explanada. A figueira, o relato bíblico de Mateus 21, versículo 19, ele fala ali sobre a figueira. Uma árvore linda, maravilhosa, cheia de folhas. A folhagem estava linda. E Jesus foi até a figueira. Só tinha um problema. Essa figueira não dava frutos. E Jesus amaldiçoou essa figueira e ela secou. Eu comparo essa figueira aos líderes religiosos. O problema estava na figueira? Não. Jesus parece injusto, né? Mas não é. Porque a figueira tem seu tempo para dar frutos. Eu não preciso apressar nada. A figueira secou. Assim como esses ditos líderes espirituais aí. A figueira uma hora vai secar. Porque Jesus, ela amaldiçoa. Ele amaldiçoa. É isso que está escrito no relato bíblico. Ele amaldiçoa essa figueira. Por quê? De humildade, meus queridos, não tem nada. É arrogância. É um evangelho devasso, uma hipocrisia religiosa. Hipócritas. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer seus bens.
Deus não quer que você siga rituais. Deus quer somente o seu coração. O evangelho é uma coisa tão simples e esses ditos líderes religiosos dificultam tudo. E aí parece uma coisa tão absurda a salvação, todos somos filhos de Deus. Quando eu descubro esse evangelho, eu fico assim extasiada, emocionada com o que Deus fez na minha vida e o que Ele fará. Se não fosse Deus e o seu propósito, eu não sei o que seria de mim. Porque depois de tudo isso, quando eu saí, eu tive muitas perdas. Eu tive pessoas entregando minha vida para Satanás, cristãos, líderes religiosos. O meu Deus não é esse. Eu sou muito temente a Deus, mas não frequento nenhum templo e nem acredito mais nessa hipocrisia religiosa. Se hoje eu quiser dançar, eu dançarei. Olha, furei minha orelha e pus um brinco. Antes eu era uma pessoa descuidada. Claro que aqui, nessa imagem, eu tô de maquiagem, eu tô de filtro e tá tudo bem. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Claro, não vou fazer coisas para me denegrir, nada disso. Mas é uma vida simples, uma vida de amor, amor genuíno, onde não é entrelaçado aqui roupas ou enfeites. Tudo nessa vida, meu amigo e minha amiga, é vaidade. Mas é tudo mesmo. Tudo é vaidade. Tudo. Até eu estar aqui é uma vaidade. Então, que possamos aprender com a figueira, que possamos aprender com esse Jesus e essa mensagem do Evangelho, porque ela vai te chocar. O tema é exatamente esse, a hipocrisia religiosa. E hoje nós temos dois debatedores. Primeiro, gente que conhece do assunto, não era pessoas leigas, não. Nós temos Luciano. Luciano, boa noite. Boa noite a todos. Deus. Luciano tem uma formação, foi pastor durante quanto tempo? 18 anos. 18 anos, foi pastor. Pode dizer, não tem problema não, né? Não tem dificuldade não. Não, né? Foi pastor presbiteriano durante 18 anos. E nós temos também aqui um cidadão que já é conhecido nosso, que também é um teólogo, é uma pessoa que comanda uma igreja não, vamos dizer, uma comunidade, é diferente. Não sobrevive dessa comunidade, mas ele é voluntário. Ivaldo Panta, o nosso padre que a gente sempre fala, que sempre está colaborando comigo. Você pode até achar estranho, mas como um padre fazer parte de um grupo de desigrejados, né? Mas ele é uma das pessoas que sempre está conosco, nos dando a maior força, porque o cristianismo dele é um cristianismo sem barreiras denominacionais, né? Boa noite. Boa noite, ouvintes, telespectadores, boa noite, Bosco, boa noite, amigo Luciano, a gente é amigo de infância, boa noite, o Marcelo e a todos. É uma satisfação imensa e quero saudar, né, os que estão em casa nesse momento, nos prestigiando com a sua audiência. E é um momento assim, porque é início de um programa entrando em choque. E se traz hoje uma temática maravilhosa. Digo maravilhosa porque para a gente é fácil, para a gente é real a questão da hipocrisia no mundo religioso. E a gente não tem, não é, Luciano, dificuldade de falar sobre isso. E para mim, que sou de um sacerdote anglicano, né, reverendo anglicano, eu não tenho nenhuma dificuldade, mesmo ligado a uma instituição, né, sendo sacerdote ordenado, eu não tenho dificuldade. Assim como o Luciano também não tem dificuldade, ninguém aqui tem dificuldade de falar sobre, não é, essa temática. Assim também com Maquésia lá em São Paulo e os demais que estão em sintonia conosco nesse momento. Não temos dificuldade, porque isso é uma vivência, né? Uma vivência e uma maturidade que cada uma tem, né, de poder, nesse momento, expressar e trazer a verdade das coisas, né? Acho que o conhecimento liberta a gente e ajuda a gente a crescer quanto
pessoas. Estamos aqui nesse momento para esse diálogo aberto e tranquilo, e não deixa de ser também uma coisa chocante, né? Porque as pessoas ficam o tempo todinho no seu mundo, né? Na sua hipocrisia, né? E não admite conhecer a verdade, não admite ver o outro em outro ângulo, não admite se aprofundar, descobrir as coisas, se fecha naquele mundo farisaico, né, e esquece de uma vida aberta no que queremos dizer, né, no conhecimento, no que o outro tem a dizer. O que o outro tem a dizer também é importante. Eu sei o seguinte, nós vamos conhecer primeiro nossos convidados, né? Para vocês de longe, vocês sabem quem é Luciano, para nós aqui a gente conhece. Sim, sim. Mas, Luciano, como foi essa vocação? Com quanto tempo que você recebeu o chamado? Quanto tempo? Faz tempo? Isso aconteceu em 2004, na verdade, né? E aí tem um tempo de seminário, 4 anos, e depois assumi igreja, e juntando tudo isso, 18 anos, né, eu passei, e não vim aqui também falar de denominação, nada disso, mas falar das minhas experiências, daquilo que hoje eu acredito e vejo pela palavra. E a palavra do Senhor, ela fala algo que parece que nós esquecemos. Que o meu povo morre ou perece por falta de conhecimento. Sim. Mas hoje eu não estou preso ao sistema. Essa é a questão. Interessante, quer dizer, foi um aprendizado esse tempo que você passou, Exatamente. né? E você relutou muito para tomar assim, uma decisão de sair fora. Porque a consciência, você fica aprisionado. Vanderlei, ele falou um negócio assim, disse que o assunto é controle religioso. Controle. De certa forma, o indivíduo ele fica sob controle. Exato. Toda vez que ele pensa, não posso, eu fui chamado e tal. Porque aquilo vai ficando na nossa mente durante todo o tempo, as pessoas elas vão falando sobre isso e a gente acaba tendo aquilo como verdade. E não deixa de ser um controle, porque você só faz parte do meio se você cumprir aquelas normas, ou você participar de todos os trabalhos, os cultos, os eventos, e aí você pode fazer qualquer coisa lá fora, desde que você participe das reuniões e tudo certinho, e não chegando assim nos ouvidos de muita gente, você está tranquilo. Agora, se chegar, aí pode ser que você seja chamado. Se você não tiver uma condição financeira boa, se você não for de família influente, aí você vai ser chamado e muitas vezes até vai servir de bode expiatório para a vida de muitas pessoas. Essa é a verdade que muitas vezes a gente não quer dizer. Eu quero saber agora um pouquinho de padre. Pois é. Você, professor, conheci sempre como professor, aí de repente vai estudar teologia. Mas ali eu já tinha uma vocação, né, uma vocação que era muito de igreja. Gostava muito de ouvir assim sermões, pregações. E descendo da minha rua tinha uma igreja que tinha um microfone muito alto, aqueles microfones chamados difusora. Né, a gente já sabe qual é a igreja. Muito forte, né, aquele som. E eu gostava muito de ouvir aquelas pregações. Uma vez eu perguntei ao pastor, o senhor estuda teologia? Ele disse, não preciso de estudar teologia. Depois eu digo o nome do pastor, não é outro momento. Eu disse, gente, mas como é que a pessoa é pastor e não tem teologia? Ele disse, para falar sobre Deus não precisa de teologia. Mas eu disse, realmente, não precisa mesmo. Estou entrando, fazendo logo essa introdução, Bosco, Luciano e os demais telespectadores, é porque a gente não sabe a vocação, né? O chamado. Conheci um bispo anglicano em Ilhéus, na Bahia, em um congresso, chamado intereclesial, porque era toda uma região
todo um setor do Brasil que estava nesse congresso. E aí eu vi um bispo e ao lado do bispo uma mulher e uma família. E aí procurei conversar, não, ele é casado, tem família, né? É esse meu lugar. Aí daí eu me aprofundei e, bom, cheguei a me ordenar, né? Tem toda aquela questão de ordenação, não é? A igreja anglicana, ela parece muito com a igreja romana. Bom, até porque foi herdado toda uma liturgia romana, né? E também uma parte da reforma, naquela questão de Henrique VIII, que aí é outro assunto, outro programa. Bom, e hoje vivo uma vida, né, uma vida sacerdotal com minha família. Sou membro do Conselho Ecumênico do Agreste do Sertão, onde desenvolvo um trabalho com pessoas em situações de rua e com animais, né? Inclusive um sacerdote, um reverendo que tem um cuidado especial com os animais de rua. Isso também foi minha infância também, eu cuidava dos animais. Késia, boa noite. Késia de São Paulo, já está ali, está assistindo. Boa noite, está me escutando bem? Está sem som, Marcelo? Não estou escutando, Késia. Estou falando. Não está me escutando? Opa, tá, agora tá. Pelo menos lá, porque aqui no nosso aqui nós estamos impedidos de ouvir tua voz, mas se tá bom para lá nós estamos ouvindo. Boa noite para vocês, boa noite, Padre, boa noite, Luciano. Deus abençoe vocês. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Você tem uma história também, né? Quanto tempo de aprisionamento? 45 anos. 45 anos. Eu estou com 47. Faz mais ou menos 1 ano e 8 meses que eu estou liberta, graças a Deus. Certo. Mas como foi você enfrentar esse tempo todinho? O que era que vinha na tua mente quando você imaginava? Perder minha salvação. Eu tinha muito medo. Ao mesmo tempo que eu já estava raciocinando, a coisa estava bem latente na minha mente. Vocês estão escutando? Sim. Pode falar que está dando. A coisa estava bem latente na minha mente, eu tinha medo de perder minha salvação. Por quê? A religião, isso não estou só falando da religião onde eu tinha, mas a religião, de uma maneira geral, ela te aprisiona, te coloca regras, coloca comportamentos, e quando você sai daquele ritual todo, você se sente perdido. Eu me senti perdidaça, fora do prumo, não sabia para onde eu ia. Foi cruel. E aí, quem te ajudou nesse momento? Quem foi que te ajudou? Você. Eu ajudei. O João é meu mentor. Eu já sou Padre vilão. Valdo também, hein, padre? Oi? São pessoas boas. Tem outras pessoas. Cecília. Tem algumas pessoas, assim, bem importantes nessa caminhada aí. Gente, eu sofri tanto, vocês não têm noção. O povo entregava a minha vida para Satanás, porque eu já não estava mais dentro do sistema religioso. Isso é real. Sim. Aí você tanto pode contar a sua história, que eu conheço já, é uma história pesada, porque foi muito difícil, porque você saiu de um esquema e entrou em outro, que era a mesma coisa, não é? Pois é, quando a gente sai de uma religião, e tá aí o ex-pastor que pode falar disso com firmeza, né? Quando a gente sai de uma religião, a gente pensa assim, bem, eu saí de uma seita. Késia, só um momento, só uma correção. Eu sou ex-pastor de uma denominação, mas eu continuo com o coração pastoral, do mesmo jeito, tá? Amém, amém. Então eu vou te chamar de pastor Luciano, Padre Valdo, pastor Luciano. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Luciano, o pastor, eu sempre digo às pessoas, a consideração não é pelo título, vem do coração mesmo. Então,
Pode ficar tranquila quanto a isso. Eu só queria... Não dizer assim, tenha olha, medo eu de continuo- chamar ele de pastor, não, viu? Que ele não acha ruim, não. Eu continuo sentindo a mesma coisa. Continuo sentindo Amém, a mesma amém. coisa. Nós Que só não- deixamos de ser religiosos, não é isso? Kézia, fique à vontade, viu, Kézia? Você pode fazer qualquer pergunta, tanto ao padre como a Luciana. Sim. Vou contar aqui um pouquinho bem resumido para que vocês possam entender. Eu nasci no estado da Bahia, mas me criei em São Paulo, né? Já nasci adventista do sétimo dia, uma religião sectária, uma religião que vive sob preceitos da lei mosaica. Eu não tinha ciência que era 613 mandamentos e vivia achando que era 10, né? 10 mandamentos. E eu vivia aprisionada aquilo tudo. Eu defendia tudo aquilo como se fosse a minha vida, porque foi o que foi ensinado para mim uma vida inteira. E eu achava que ali era um povo imaculado, povo remanescente, não havia outra verdade fora dessa igreja. E não havia salvação fora dessa igreja. É isso que é ensinado. É uma igreja extremamente exclusivista. Durante muito tempo, eu vivi lá, me casei, estudei nos colégios adventistas, vivi tudo que uma religiosa adventista do sétimo dia poderia viver. Num determinado ponto da minha vida, 2014, eu começo a ter um despertamento. Mas eu fiquei quieta, porque a gente não pode sair de dentro daquelas doutrinas. Quando você sai, né, o padre conhece bem, o pastor conhece bem, se a gente começa a confrontar aquilo, a gente não é bem visto dentro daquele ambiente. Então eu me calei para não ser mal vista, até porque eu tinha cargos dentro da igreja, né? O último cargo que eu tive lá era secretária, então eu estava na linha de frente daquele negócio. E é realmente um negócio. Quando eu começo a despertar, tive toda uma problemática aí, tive uma doença da minha filha, sabe, encontros pessoais de verdade com Deus, e aí eu decidi, falei, meu Deus, o Senhor quer que eu saia disso? E foi como se Deus não falou comigo pessoalmente, eu não vi anjo, não tive visão, não tive profecia, não tive nada. Mas eu senti no meu coração que aquilo não faria mais parte de mim. E comecei a me libertar. A minha avó era a única pessoa dentro da minha família que era da igreja adventista, que era religiosa. Meus parentes já ninguém mais frequenta a religião. Né? Pelo menos os parentes diretos, tios, primos, de primeiro grau, mãe. Então, para minha avó, era assim, eu era o orgulho dela, porque eu estava dentro daquilo. Então, foi mais difícil eu sair pela minha avó do que pelos próprios membros, pastor, pessoas da igreja. Mas eu decidi enfrentar isso. E a minha avó, ela aceitou a graça antes de falecer. Ela faleceu esse ano, então vocês vejam aí que teve um paralelo. Então, o ano passado eu saí, desde o dia 1º de janeiro, não pisei mais dentro da igreja adventista. Mas ficava aquele vazio, porque eu sempre gostei de cantar, estava sempre atuante na igreja, eu tenho que procurar outro lugar para frequentar. E sempre aquele dilema. Eu conheci alguns canais, aí, algumas pessoas, e conheci o João. E aí eu perguntava assim para ele, escuta, você é adventista, e você vai me explicar isso? Você vai me explicar sobre milênio, juízo investigativo, imortalidade da alma? Estou até agora esperando ele me explicar isso. Ele dizia que ia me explicar, mas não me explicou. Ele não me doutrinou. Ele fez o chamado, que é realmente o chamado de Jesus, para fora. Foi essa a minha compreensão. E aí Deus foi construindo na minha mente. E hoje eu percebo que a verdadeira religião é o trato com as pessoas. Eu perdi um medo. Eu tinha um medo tão grande de me perder. Eu tinha um medo tão grande do inferno, dessa coisa toda, que a religião era uma maldição na minha vida. Era uma grande maldição. E aí, nós temos que apressar a volta de Jesus. Jesus vai vir a hora que ele quiser vir. E outra, vou dizer para vocês, uma frase que a minha avó falava, e hoje ela é latente na minha mente. Eu nunca vi povo ruim na minha vida como o povo evangélico. O povo de fora dessas igrejas são melhores do que as pessoas que estão dentro. Essa é a minha experiência, a minha visão. Não é a experiência de todo mundo. Claro, cada um tem o seu
a sua experiência pessoal. Mas eu confesso para vocês que eu parei de julgar as pessoas, porque eu era muito julgadora dentro da igreja. Eu via tudo. E aí eu senti isso na pele. Na verdade, agora era eu que estava sendo julgada. E aí a gente começa a compreender realmente o que Jesus viveu, né? Porque ele veio para quebrar tudo isso que faz. Né? Foi um resumo bom. Eu só queria dizer uma palavrinha rapidamente. Pois é, dizer da satisfação e da emoção, Kézia, ver você falando frente a frente comigo, com os demais. Mas olha, é uma emoção grande. Essa menina, senhora Kézia, da qual eu tenho muito respeito. Essa Obrigada. mulher, essa senhora me passa uma segurança tão grande, uma verdade tão grande com suas palavras. E ela tem sido assim um exemplo para a minha comunidade e para as pessoas que estão passando por caos, por dificuldades. Eu sempre tenho ela como um exemplo. Dito isso, eu vi o Bosco, Luciano, é uma satisfação imensa. Né? E eu quero que você fique aí com a gente o tempo todo, Kézia, porque você é muito importante a gente te ouvir. Porque você traz história, fato, coisa que você viveu nesses 45, 48 anos de igreja. E a gente 45, padre. Eu ainda tenho 47 anos. Não me dê Ana mais, por favor. Não me dê Ana mais, não aceito. Tá bem. E a gente tem que dar espaço a você, porque você tem história, né? A igreja me trouxe opressão. Eu nunca na minha vida pensei que eu teria um amigo padre, porque eu tinha muito preconceito. Muito. Para mim, vocês eram Babilônia e estava todo mundo perdido, queimando no fogo do inferno. Foi assim que eu aprendi. Então, a religião, ela nos oprime e ela nos faz preconceituosos. Ela dita regras e comportamentos que não tem nada a ver, é um controle mesmo, né? Assim, tua história realmente, eu sei que tem muito mais coisa, né? Sim. Muita coisa, porque eu também vivi parte dessas coisas. E hoje, quando a gente parte para se conhecer, quem realmente nós somos, o que está no nosso interior e tudo mais, a gente vê que não presta. Eu me sinto a pior pessoa do mundo. Mas quando eu penso em Cristo, aí eu me sinto um filho amado. E não é que isso me dá liberdade de fazer qualquer coisa, não, eu não estou falando disso. Eu falo que quando eu reconheço isso, e eu vejo, eu fico pensando, como você tinha, diz assim, eu tenho medo do inferno, eu tenho... Não, na minha cabeça eu não tenho como chegar lá. Eu não posso, por mais que eu faça, eu não tenho como chegar, se não for através de Jesus. Agora, assim, discordo um pouco em alguma coisa do que o meu irmão aqui falou. Por exemplo, eu não vejo como a religião que oprime. Eu não vejo assim. Eu acredito que até essas pessoas que colocam justamente essas coisas para que as pessoas vivam, elas foram ensinadas assim. E o que não aconteceu com elas ainda foi a libertação que aconteceu com você. Você falou uma coisa interessante. Eu me senti assim também, quando eu saí. E vou dizer algo assim que, pegando a palavra do meu nobre amigo aqui, ele disse, já que o programa é Entrando em Choque, então, veja, eu não tenho hoje nenhum amigo da denominação que eu vivia. Eu não sabia que quando a gente sai de uma denominação, a gente corta os laços de amizade. Eu brinquei com isso. E nenhuma resposta eu tive. Então, assim, eu passo a ver a coisa de forma diferente hoje. Eu fui muito rígido com os meus filhos. Eu peguei meus filhos como bodes expiatórios para dar um exemplo a uma igreja. E isso me machuca muito quando eu penso. Porque depois eu vim perceber que com os meus filhos tudo bem, poderia ser feito. Porque era o filho do pastor e tinha que dar exemplo. Mas outras pessoas, nos mesmos erros que os meus, colocavam a mão por cima porque as pessoas tinham dinheiro, porque eram de famílias influentes.
E depois de Sim. tudo que você vê, você levar determinadas coisas para uma instância superior, e você vê que eles ignoram a Bíblia. E aí eu não quero jogar pedra neles, de maneira nenhuma. Eu quero dizer que eles ignoram também, porque eles não foram libertos. Quando a gente sai, porque ali a gente fez amigos. Eu acredito nisso, Exato. né? Se fosse leproso, gente. E eu achava, olha, gente, desculpa, porque aqui eu vou dar nome. Eu vim para chocar mesmo. Desculpa, Marcelo, desculpa, Padre, desculpa, Luciano. Eu achava que era só o testemunho de Jeová, que era assim. Não, as outras igrejas também são assim. Você é uma testemunha popular disso, me dizer que todos se afastaram. Isso é real. Então, é o sujo falando do mal lavado. É uma hipocrisia religiosa mesmo. É o sujo falando do mal lavado. E outra coisa, você que é pastor, né, o padre, também, você, João, que era evangélico, né, era adventista, quando a gente está lá, nós nos achamos melhores, já se achamos salvos, melhores do que os outros. Os outros não prestam, né? Aí ele tem que entregar a vida dele para Jesus. Gente, não é assim que funciona. Às vezes Mesmo a aquela gente- pessoa que está ali já mesmo a teve gente dizendo- realmente encontro. Mesmo a gente dizendo que nós não nos achamos melhores do que os outros, mas a verdade é que a gente acha. A gente professa uma coisa e a gente vive outra na nossa realidade. Inclusive, meu irmão, imagine que dificuldade, quando falou assim, da religião oprime, e é uma verdade. Aí eu não estou pregando aqui a questão da prosperidade. Não é isso não, viu? Eu agora vou dizer, não, nada disso. Mas olha, eu fui desafiado, saí daqui e fui viver com 20% do que eu vivia, quando eu estava lá. Mas não me dobrei ao sistema. Fui viver com 20%. E isso que você falou, algumas pessoas apareceram que estavam começando a frequentar uma igreja. E assim, essas pessoas que não tinham nada a ver com cristãos, vamos dizer assim, como a gente conhece hoje, de igreja, aquela coisa toda, foram as pessoas que me ajudaram, certo? Depois eu saí lá do Piauí e vim embora aqui para Lajedo. E cheguei aqui, assim, zerado. E Deus foi abençoando, e eu pedindo, Senhor, abra as portas, e Ele foi abrindo as portas. E hoje, para o que eu cheguei aqui, hoje eu vivo com mais ou menos assim, de 7 a 8 vezes mais do que eu cheguei, em 7 meses. Oh, que bênção. E eu Certo? posso falar uma coisa para você? Me oprimiam tanto, dizendo que quando a gente sai, a gente perde a bênção. Gente, Deus me abençoou muito mais. Hoje eu estou bem, bem. É que tem coisas assim que a gente não pode abrir, né? Não é bom. Isso. A sua vida deve ser mantida em secreto. As pessoas só veem aquilo que você quer mostrar. E é assim que eu Exato. vivo, né? As pessoas pensam que sabem tudo, mas não sabem, não. Então, eu sou muito mais abençoada do que quando eu estava dentro do sistema religioso. Hoje eu saio com a minha família porque meu dinheiro não sobrava para sair. Então eu passeio com a minha família, eu curto a minha família, coisa que eu não fazia, porque eu abria e trancava a igreja. Eu abdicava do meu tempo familiar para estar no templo, né? E o meu templo tem que ser primeiro o meu lar, a minha casa, a minha família, né? Eu não tinha esse convívio, então era uma vida frustrante. E muitas pessoas têm essa vida frustrante. Eu convido a cada um a se chocar realmente. Venha viver o que é realmente o evangelho. Ter qualidade de vida com a sua família. Não adianta estar culto A, culto B, culto C, trabalho disso, trabalho daquilo, e sua casa está um caos. Sabe, essa mulher, Luciana, é sábia, né? É uma mulher sábia, a Kézia. Isso é nada. Eu estava vendo agora uma pessoa dizendo sobre se a temática seria hipocrisia, né? Isso que a gente está falando aqui. Só para colocar para esse amigo, hipocrisia, os gregos, né, tinham hipocrisia como aquele que trabalhava na arte de representar o teatro, né, que ficava o tempo todinho, quando ia apresentar uma peça teatral, ficava alguém camuflado ou alguém de lado, repetindo as palavras, né? Hipocrisia é aquilo falso, né? É aquilo que eu me escondo ou me mostro
que sou bom, mas por trás eu vivo outra coisa, eu vivo uma coisa não é completamente diferente. A minha vida não é coerente com as minhas palavras. Quer dizer, para os outros eu me apareço como um bom, mas lá no oculto eu sou terrível, eu sou péssimo. Eu olho para você e vejo pessoas libertas. Boas que eu conheço desde criança, né? Você também, Luciano. E que é essa meninona, que eu chamo meninona com a maior consideração e o maior respeito. Opa. Eu digo as 3 mulheres e o homem, que é Ismael. Aqui eu mando um abraço para as meninas e para Ismael. Que tiveram Obrigada. a sorte de ter essa pérola, né? Que eles conduzem, essa mulher que orienta eles, que caminha com eles, né? Essas 3 mulheres, e ele, meu Deus, no meio dessas 3 mulheres sábias. Eu estou enojada para chocar mesmo dessa religiosidade toda. E eu vou falar para vocês, talvez seja aqui chocante. Eu não quero saber de nenhuma religião. E não é raiva. Eu gosto das pessoas, mas não me venha colocar. Ai, porque eu sou crente, grande coisa. Até o inimigo é crente, até o diabo é crente. Entendeu? Grande coisa. Você dê sua palavra e não use o nome de Deus em vão. Você tem a palavra em si e não. Ô, abençoado, o que é isso? Povo caloteiro, é esse povo que se diz religioso, caloteiro, safado realmente, hipócrita, um povo esculhambado. Não há pior raça na face da terra do que esse povo. Por que não há pior raça? Porque é um povo que se diz conhecedor da palavra de Deus e coloca essa esculhambação toda, gente. A gente tem que falar sem florear. Por quê? Porque as pessoas precisam se despertar. E graças a Deus está tendo um boom. As pessoas têm que se despertar e parar. Tem pessoas boas, tem líderes bons, que não enriquecem ilicitamente, mas hoje é a exceção. Vocês viram na televisão agora recentemente, um pastor de uma determinada igreja, e bem famosa, ele se suicidou, gente. É chocante isso ou não é? E que o cara, o tal do bispo lá falou, eu não quero saber se suicidou, é problema dele. Onde está a sensibilidade, a empatia das pessoas? É frustrante isso. Eu não quero fazer parte disso. Vocês querem fazer parte disso? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortais e de todas as imundícies. Assim também, vossos exterior, né, para ser justo aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. A própria Bíblia refutando toda essa cambada aí. Toda essa cambada de bandidos da fé. Desculpa a palavra. Não, São bandidos da fé. Deus nunca jamais enviou tais homens. Eles são uns vigaristas que enganam vocês, fazendo-os pensar que eles são apóstolos de Cristo. Ainda assim, não estou surpreendido. O próprio Satanás pode transformar-se no anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, parecendo ministros de Deus. No fim, eles receberão todinho o castigo que suas obras malignas merecem. Tá vendo? Precisamos falar mais alguma coisa com um texto desse? É papo na cara. Não preciso de igreja, não preciso de templo. Você é a igreja? A né? igreja anglicana tem templo, é a terceira maior igreja do mundo. Eu não vivo de igreja, nem quero igreja. A minha igreja é o mundo, a minha igreja são os pobres, a minha igreja são as calçadas, os armazéns, os quintal, onde as pessoas querem que eu vá lá e celebre, fale de Jesus Cristo com a maior tranquilidade. É isso, a minha igreja é essa, né? E eu tenho a liberdade de dizer isso. É a nossa igreja. Também. Sou feliz. É verdade. Não é isso? É verdade. Inclusive, gosto das pessoas, para mim não tem dificuldade com isso, não. Agora, lógico, a gente está num programa, as pessoas estão assistindo, isso fica gravado, a gente não vai citar nomes. Agora, eu estou dizendo aqui o que já conversei pessoalmente com eles e digo na cara deles, digo 100 vezes se for preciso. É hipocrisia, é só fachada. E eu tenho usado outra palavra de um tempo para cá. É só um teatro, meu amigo. É um prazer estar com vocês. E eu queria colaborar, né,
com esse assunto, né, trazendo algumas coisas que possam ajudar, então, a respeito desse assunto de hoje, sobre a hipocrisia. As pessoas dizem assim, eu estou seguindo a Jesus Cristo, eu sou seguidor de Jesus Cristo, mas, na realidade, 99% das pessoas que dizem cristão não seguem a Cristo. Eles são admiradores. Eles admiram, como é bonito e tal, mas quando Jesus diz assim, ó, se alguém lhe der a face, dá outro lado, que quero ver quem dá. Não, não dá não. Então eles não são seguidores, são admiradores. Jesus Cristo diz que o verdadeiro evangelho é aquele que você ajudar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades. E ele disse, ó, tudo aquilo que era para fazerem. E eles fazem? Não fazem. Vivem hipocritamente. E a pior coisa que existe na vida é viver na hipocrisia. E eu vivi esse tempo todo na hipocrisia. Essa é a hipocrisia. Essa é a hipocrisia que existe no sistema religioso, de uma forma geral. É essa hipocrisia que deve ser debatida. Então, quando a pessoa sai do sistema religioso, deixa de ser hipócrita, vive a vida e não fica preocupado com os outros e vive uma vida tranquila, aí essa é criticada. O Luciano falou algo importante aí. Ele disse aí que quando a gente deixa de estar num convívio de alguma denominação religiosa, aquelas pessoas que eram seus amigos não são mais. Isso é a realidade. Deixa, não quero mais nem conversa com você, porque agora você é um imundo. Você não vale nada. Você pode ter valido 20, 30 anos, mas agora não vale nada porque você não está comungando com a mesma ideia deles. Então a hipocrisia é nesse sentido na religião e na política também. A política é a mesma coisa. Mas a religião é a que impregna a mente das pessoas, porque elas têm medo de ir para o inferno, têm medo de perder a salvação, têm medo de tanta coisa. Então o medo que é colocado na religião deixa as pessoas hipócritas. Então eu vou falar um pouquinho. Eu finjo que eu obedeço o mandamento de Deus. Então, eu estou aqui, estou observando um dia de guarda porque eu estou obedecendo. Mentira. Quem é que guarda um dia? Ninguém. A questão da igreja é o seguinte, nós sabemos que nós somos igreja. Certo? Aí pegaram esse nome e colocaram como uma denominação. Certo? O apóstolo Paulo, ele se reunia em igreja? Não. Vocês podem ver que o apóstolo Paulo reunia em casa, era em grupos em casa. Mas eu gostaria de relembrar também quando um fato de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve com aquela mulher de Samaria, né? Lá no poço. Todos vocês sabem desse assunto, desse relato. Eu vou só resumir. É o seguinte, quando ele chegou ali, ela chamou ele e ele esteve lá. E aí ela fez uma pergunta. Uns adoram a Deus em Jerusalém, outros em Judéia, outros em Samaria. Onde nós devemos adorá-lo? Qual foi a resposta de Jesus? Vai lá para o templo de Jerusalém, que lá é o melhor que tem. Vai lá na Judéia. Vai em Samaria. Ele respondeu assim? O que foi que ele respondeu? Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o mandamento mais, por isso que Jesus frisava nisso, o apóstolo Paulo frisava. Não adianta você fazer tudo nessa vida e você não tiver amor. Não adianta todas essas doutrinas aí e tanto versículo bíblico e você não tiver amor, não tiver empatia, porque o temor a Deus é o amor. É o amor. Se você tem temência a Deus pelo medo, por conta de regras, doutrinas, imposições, meu amigo, tu tá lascado. Desculpa. O amor é a base de tudo. Eu quero ter amor no meu coração. Preciso ter trato, né, para tratar as pessoas. Que eu acho que eu tô um pouquinho agressiva, mas é que a robustez do que aconteceu é tão grave que demora um tempo para a gente ir se policiando. Templo feito por mãos humanas, e Deus está dizendo assim, eu não habito em templo feitos por mãos. Então, a gente quando entra, fala mais baixo, a gente tem todo cuidado, porque Deus está presente aqui, Deus está presente quando eu estou com a minha mulher na cama, Deus está presente no quarto, no carro, quando eu estou no banheiro, em todo lugar. A gente fala de Deus e não vive Deus, esse é o nosso problema. E quem pensar diferente
do que a gente está falando, de coisas que a gente viveu. As pessoas não aceitam, como eu vejo aqui, o pessoal pedindo, olha, mas você tem que dar uma base bíblica para o que você está falando. Como é que o que mais eu vou dizer se eu passei na pele? O que é que eu vou dizer Meu mais? irmão, engaiolaram Deus, engaiolaram Deus. Deus só está num lugar, naquelas 4 paredes. Engaiolaram Deus. Deus virou um passarinho. Engaiolaram ele. Infelizmente. Olha, eu só gostaria de fazer um breve comentário. Essa pessoa que se manifestou aqui está mal informada, muito mal informada, porque claramente Paulo disse, olha, eu na igreja que está na casa da irmã, na casa, só ler, não precisa nem estudar, só ler para saber, certo? E eu creio que ele talvez não leu. Certo? Existia as igrejas que existia em Gálatas, sim, mas era tudo em casa de irmãos. Não existia templos que Paulo pregava, certo? Era na casa dos irmãos. Então, se a pessoa que está dizendo não leu bem, não estudou, agora dizer que o que eu estou falando são falácias, então estude mais. É só isso. Obrigado. Só adoçando as palavras, já me sinto contemplado, Vanderlei Luciano. Meu irmão, eu volto, eu não estou aqui para dar aula a ninguém, a gente está aqui com a Bíblia, né? Só estou mostrando assim, porque a gente aqui não é um bocado de desinformado que viemos fazer graça e brincar, né? E achar que uma quarta-feira à noite a gente não tinha o que fazer em casa. A gente está falando aqui, meu irmão, com base bíblica. A gente está falando aqui com vivência na pele. Tanto Vanderlei como a Kézia e o Luciano e o Bosco. Né? Eles viveram isso. E eu era para ser o mais incomodado aqui com vocês. Pelo contrário, eu estou aqui feliz da vida. Porque vocês são a razão, não é? De viver um cristianismo libertador, de viver um cristianismo, um Cristo, que vocês aprenderam com a experiência de 20, de 18, de 40 anos, tal, dentro de uma denominação, que tiveram a graça de descobrir que Jesus Cristo não está preso em 4 paredes, não. Jesus Cristo está, como o Luciano acabou de falar, em todos os lugares da casa dele, da vida da família, não é? Jesus Cristo está nas pessoas que encontramos na rua. Leia, meu irmão, Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Leia, por favor. Se o irmão ler, completamente vai compreender toda a base bíblica da certeza de que Jesus Cristo não está preso em doutrina, em denominação. Jesus Cristo está no coração de quem ama, de quem perdoa, de quem sabe escutar o outro, de quem sabe amar. A graça de Deus se revela naquela pessoa que sabe amar. Eu estou vendo aqui um policial, pastor, né? Imagino, né? Sua profissão não é fácil. Você tem autoridade para falar o que você está falando aqui, né? Do amor de Deus. E dar seu testemunho aqui de viver essa graça de Deus e não estar acorrentado à denominação. Eu quero só pedir mais uma vez ao irmão que a gente tem fundamento bíblico. Leia Mateus 25, 31 a 46. E aí você vai encontrar a liberdade e pode ficar na igreja que o irmão quiser. Aqui ninguém está fazendo proselitismo nenhum. Todos têm o direito de escolher, de ser escravo ou ser liberto. Jesus Cristo te dá essa liberdade. Boa noite, Bosco. Boa noite, Luciano, Ivaldo. Veja só, só para concluir aqui, a gente está com uma pergunta que o irmão está precisando sair agora e a gente vai encerrar o programa. Mas só para... Eu achei interessante essa pergunta de Jânio Clécio. Paulo viajava para assistência em igrejas.
como ele não se reunia em igrejas. As igrejas que ele ia, Gálatas, Éfeso. A gente Já foi respondido já aqui foi. por Vanderlei. Respondeu. Já Tá Porque, certo. porque a igreja, eu vou ser bem assim, bem prático, em duas palavras. A igreja era cada pessoa que estava ali. Que Paulo ia, fazia aquela viagem para encontrar as pessoas. Ô meu irmão, cada pessoa que estava ali era a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Podia estar debaixo de uma árvore, dentro de uma caverna, dentro de 4 paredes, com um telhado de palha, sei lá como fosse. Ali estavam as pessoas. E as pessoas são o quê? A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei Amém. se o irmão entendeu ou não. Aleluia, aleluia. Olha, gente, nós vamos encerrar o programa agora, está muito bom, é assunto para outro programa. Nós queremos agradecer ao pastor que deu o seu testemunho aqui, certo? Ao padre também, que deu o seu testemunho, que foi como ele disse, é até um paradoxo. Você, congregado e comungando da gente. Sim. Comungando com a gente numa boa, sem nenhuma dor de consciência. Não tenho nenhum preconceito, não tenho nenhuma aresta, estou me sentindo aqui melhor do que estivesse em qualquer templo, em qualquer catedral de ouro e de prata. Estou aqui com vocês, estou aqui no céu. E eu queria agradecer. E as suas últimas considerações? Eu é que agradeço o momento para a gente poder compartilhar. E pena é porque eu vou sair daqui ainda me sentindo hipócrita, olha. Porque eu não falei tudo que eu gostaria de falar. Que nós possamos nos encontrar mais vezes para falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Estou contemplado com vocês. Muito obrigado aos ouvintes, aos telespectadores, ao pessoal, a Kézia, né? Que da próxima ela canta pra gente. Ele queria que tu cantasse, Kézia. Da próxima vez, prepara um playback aí para a gente ouvir música. Olha, e eu quero agradecer a todos vocês. Olha, já estão dizendo que querem ter a segunda parte, com certeza. Isso é tão bom. E Luciano já está intimado. Pode vir uma segunda parte? Vamos pensar, né? É? No dia aí a gente vem. Oi? Aline Pedrosa. A Aline Pedrosa, tá vendo? Está acompanhando com a gente aqui. Depois nós vamos botar ela no ar também, para ela rasgar o verbo. Até lá, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.